Vamos lá então. Vocês sabem o Evangelho, João 3, do 13 ao 17. Então é a exaltação da Santa Cruz no domingo, né? Nós estamos celebrando. Certo? Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, fechando os olhos um pouquinho, nos colocando inteiramente em suas mãos, como nós sempre fazemos. É assim que nós temos que fazer em tudo, em todos os momentos do dia a dia, pedir o auxílio para Ele, como Jesus fazia, né? Entrava em oração, pedindo ajuda ao Pai. É assim que nós estamos fazendo, pedindo ajuda. Então vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, com muita simplicidade, necessitados dEle, sabendo da nossa pequenez, de que nada somos, mas com Ele nós podemos. Então busquem se esvaziar totalmente, né, o sentido do desapego, do não necessitar das coisas desse mundo, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência, que Ele possa nos governar inteiramente. Então, sintam a sua presença, sintam o seu amor, sintam o carinho imenso do nosso Pai, né, por cada um de nós, como Ele nos ama, nos quer bem, totalmente fora do nosso entendimento, esse amor de Deus por nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Ele vem animar a todos, aumentar um pouco mais a nossa fé. Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar nesse Evangelho de hoje. Peço uma paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa paternidade. E vamos rezar pela paz no mundo inteiro, as pessoas possam se converter, aceitar Jesus, né, esse caminho verdadeiro. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, os corações dos vossos fiéis, ensinemos o fogo do vosso amor, assim guiai o nosso espírito, que tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus que estivesse os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo a fé do Espírito, usando sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, João 3, do 13 ao 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem
seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, é bem curtinho o Evangelho de hoje, dá para ler várias vezes. Depois nós voltamos, para fazer a partida. Peço a Deus que ilumine a cada um de nós. Pronto, gente. Deu para dar uma lidinha? Podemos conversar? Vamos lá. Vou dar uma breve introdução, depois vocês continuam, né?
Então, estamos celebrando, né? Ou seja, vamos celebrar no domingo a exaltação de Santa Cruz. E esse trecho de hoje, né, muito interessante, sabiamente escolhida pela igreja, né, para exaltar, destacar esse momento onde nós estamos celebrando, né, a exaltação, a cruz, né, a cruz de Jesus. Pois bem, esse trecho é uma conversa onde que Jesus faz com Nicodemos. Quem que é Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, era um dos chefes, né? Tinha vários chefes naquela época, né, em cada região, e ele era um dos chefes dos fariseus, e ele observava Jesus. E nessa observação que ele fazia de Jesus, ele viu, né, os milagres que Jesus estava fazendo, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, né? E a conclusão que Nicodemos chega é que Jesus vem de Deus. Para fazer tudo isso que ele estava fazendo, ele só podia vir de Deus. Então essa é a conclusão que ele chegou. Em cima disso, então, ele resolve procurar Jesus, ele quer conversar com Jesus do jeito. E uma maneira que ele encontrou, né, para ir conversar com Jesus é à noite, combinou com Jesus, foi lá à noite conversar com ele, né? Então é um trecho longo. Jesus ele fica uma parte muito grande da noite, né, conversando com Nicodemos, buscando passar para Nicodemos, né, muitos detalhes importantes, né, nessa conversa aí que ele fez, né, para que Nicodemos pudesse tomar uma decisão. É assim que Jesus faz com todas as pessoas que ele encontra. Ele busca fazer com que a pessoa, né, tome uma decisão, né, de ser seu discípulo, de segui-lo o mais de perto possível, né? Faça uma conversão de vida, né? E não é diferente com Nicodemos. Ele quer que Nicodemos entenda e faça essa mudança de vida, né? Então ele conta para Nicodemos muitas coisas importantes, e hoje ele vem falar sobre esse trecho aqui, ele vem falar sobre a cruz, né? Ele fala que ele teria que ser levantado, né, na cruz, né? Dá o exemplo de Moisés e busca fazer com que Nicodemos entenda tudo isso que ele vai passar, entenda o amor de Deus, né, para enviar o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar, mas para salvar, né? Então, uma conversa muito interessante, né? Muitos pontos aí muito importantes, né? Esse, com certeza, é um dos pontos muito importantes, sem dúvida, né? Mas não sei se Nicodemos ele conseguiu entender tudo isso. Uma que ele vai procurar Jesus à noite, e vai procurar Jesus escondido, para que os outros não percebam que estava indo ao encontro de Jesus, né? Porque ele tinha algo a perder. Então Nicodemos foi sim um discípulo de Jesus, foi um seguidor de Jesus, mas do seu jeito, né? Assim como cada um de nós hoje também somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus, mas também do nosso jeito. Não conseguimos fazer uma entrega, né, total, abrangente, né, colocando ele realmente em primeiro lugar, né? Então o Evangelho vem colocar para nós então esse convite de cada um de nós, né? Assim como ele convida Nicodemos, ele também nos convida hoje, né, a colocar ele como o centro da nossa existência. Daí vem a pergunta de vem a resposta de cada um, né? Qual que é a sua? Essa é a grande pergunta, né? Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Fique à vontade.
O Mário está com vontade de falar hoje. Então fala, Mário. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa aqui. Esse trecho do Evangelho, né, ele é uma síntese do Evangelho de João. Essa conversa com Nicodemos, como bem falou Luizinha, Jesus em poucos versículos resume a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é essa, para que todos tenham vida, por isso que Jesus veio, né? Para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, logicamente, não é uma vida aqui terrestre, que ela termina um período, a vida é outra coisa. Né? Abrindo um parênteses, tem um programa de televisão que chama Provoca, antigamente era Provocações, que o Abu Janra entrevistava uma pessoa já falecida, hoje é o Taz, né, que faz esse papel. No final da entrevista, ele pergunta, esse é o final de toda a entrevista, o que é a vida? São as respostas mais diversas, né, que eu sempre assisto, né, desde o tempo do Abu Janra. E assim, ninguém tem uma definição assim, do que é a vida. Nesse caso aqui, quando Jesus fala então de vida eterna, aí complica mais ainda. A gente não tem noção do que é eterno. Nossa cabeça, nossa mente não consegue atingir essa questão da vida eterna. Quando eu falo eternidade, é uma coisa que infinita. Isso é eternidade. Mas é aquela coisa que a gente tem que acreditar. Quando diz que Deus nos amou tanto, né, que entrega seu próprio Filho para nos presentear com a vida eterna. Na verdade não é um presente, mas é um desejo que todos nós temos liberdade, temos o livre-arbítrio de escolher, né, a vida eterna. A vida eterna é exatamente isso, seguir Jesus. Simples assim. Fácil, né? Seguir Jesus. É fácil seguir Jesus. Então é isso. Eu acho assim, é o ponto principal que ele tenta explicar para Nicodemos, né? É que ele veio para que todos tenham vida e apresenta vida eterna. Ele quer que nós busquemos a vida eterna. Mas um presente que ele nos dá é a liberdade, né? Então, a gente não consegue lidar com a liberdade. Desde o começo, lá do Gênesis, o homem tem essa dificuldade com a liberdade. E muitas vezes se deixa iludir pelo simbólico que nos induz exatamente a ir contra a proposta de Jesus, né, que ele veio nos apresentar. Então eu acho assim, nessa síntese do Evangelho que João tem uma habilidade espetacular em fazer, se a gente parar e olhar o versículo 17, que diz: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse salvar é exatamente essa proposta, fazer com que todos se sintam irmãos, irmãs, filhos de Deus, né? E que vivam esse amor incondicionalmente. Esse é o princípio aqui, que a gente pode traduzir em vida eterna, simbolicamente, porque é em busca da vida eterna que a gente está passando pelo mundo. Deus nos amou tanto que deu seu próprio Filho e deu a vida, deu de presente para nós a vida também. Então a gente parando para raciocinar um pouco, que é muito difícil, né? Essa questão desse evangelho não é tão simples assim, mas tem que fazer uma grande reflexão a respeito disso. E se nós nos colocarmos no lugar de Nicodemos aqui, né, Luizinho, para tentar entender e ver, olhar o mundo, né, com os olhos de Jesus. E a gente tem um exemplo de São Francisco, que eu acho que entre os seres humanos foi o que mais se aproximou de si mesmo. Ele não era digno nem de ar que ele respira, né, de tão distante, né? Mas a proposta
para viver o amor é exatamente aquilo que nos conduz à vida eterna. Que não pode ser coisa ruim, né? Uma coisa que vem de Deus, uma promessa de Deus, a vida eterna é um merecimento, é uma alegria para nós. É uma preocupação que o pai tem para com o filho. Então eu assim, se a gente se sentir filho e filha e entender que Jesus veio para nos passar essa mensagem, né? Então o próprio pai manda seu filho para essa condição. Então é um amor incondicional, né? Se a gente entender dessa forma, a gente procura viver esse amor também, né? Amor a tudo, toda a criação, toda a criatura, que não é fácil, né? Mas eu entendo assim. Então a chave aqui é a proposta da vida eterna, é entender o que é isso, né? Para a gente refletir a respeito disso. O que eu tenho que fazer? Simples, só seguir Jesus. Simples assim. Muito bem. Quem mais quer continuar? Vai lá, Ilza. Coloca o seu talento aí. Eu gostaria, assim, que o Mário disse, né? O seguir Jesus é fácil ou é difícil, né? A missão dele, se você olhar o que ele nos pede, não é difícil, né? Mas quando a gente vai pôr na prática, a gente não consegue, né? Por que será que na prática se torna tão difícil? Somente, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde você acha que era para existir o poder que existe hoje, né? Não é nada é nosso nessa vida. É isso que o ser humano perdeu um pouco isso, né, Luiz? Tudo aqui não é nosso. A terra não é nosso, o ar não é nosso, o dinheiro aí, esse dinheiro que inventaram, né? Então, assim, o seguir, ele pede pouco para nós, ele pede pouco, mas a gente ainda não consegue esse pouco, né? Seguir ele. A gente não consegue ainda seguir nesse pouco. Esse gesto da cruz é um gesto de amor infinito, né? É um gesto de amor. Eu estava até pensando, a gente quando entra na igreja, que a gente vê, toda a igreja tem aquele crucifixo, né? Aquela cruz grande com o Cristo, né? A gente deveria se sentir assim, triste com aquilo. Ao contrário, né? Nós sabemos que a crucificação de Jesus ali foi a nossa salvação. E a gente sente isso mesmo, não é verdade? Eu acho que nós cristãos, quando a gente entra, que a gente vê, a gente sente assim, eu não estou sozinho, né? Ele está comigo, mesmo na cruz, né? Ele está na cruz por mim. Isso é muito valioso para a gente, né? Muito, muito grande. Então, eu vejo assim, é um gesto de amor maravilhoso, um gesto que Deus, né, deixou pra gente. Então, um pouquinho assim. Eu não sei se eu confundi mais ainda, mas... Tá bom, tá ótimo. Um pouquinho assim. Quem mais? Faltam 3 aí, fiquem à vontade. Eu também fiquei com amor aí, sabe? Que ficou feliz nesse evangelho é o quanto Deus nos ama, né? E Ele quer que a gente tenha aqui a vida eterna, né? É interessante isso, né? De fato, Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, para que seja salvo por ele, né? Então, olha quanto... Assim, o que chegou para mim nesse evangelho, né, foi assim, quanto de amor existe, né? Quanto que o amor pode movimentar o mundo, né? Pode mover as coisas, né? E numa conversa, imaginando Jesus ali, né, conversando com Nicodemos à noite, né? Vamos lá, né? Vamos conversar aqui, cara, aqui, vamos lá e vamos... Donival, né? Oi. Você já está querendo marcar uma horinha com ele, né? Tem que ser várias noites, eu acho.
Mas assim, é interessante como Jesus põe esse amor, essa paciência em prática propriamente, né? E se a gente seguir a fórmula, né? Pudéssemos falar assim, para que a gente tivesse a vida eterna. É o amor, né? A gente tem que seguir Jesus, né? Igual tá colocando aqui, né? Seguindo Jesus, a gente vê que ele sempre chega no amor, né? Então, se o time vem demais, fica fresquinho, é fresquinho que vem demais, né? Eu acho que se a gente quiser seguir Jesus, temos que ter amor. Né? Se a gente tiver amor, nós temos Jesus. É isso. Muito bem. Conceição. Conceição quer falar? Eurico? Hoje eu vou só. Conceição acho que parou o celular dela, ficou travada. Uma coisa que eu queria colocar para vocês, olha, Jesus disse assim, olha, ninguém subiu ao céu. Olha, entenda essa frase, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Só nessa frase aí dá para nós ficarmos um longo tempo conversando. Viu? A importância dessa frase aí. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus. Né? Então foi o único que subiu ao céu, né? Que ele veio de lá. Daí nós podemos imaginar assim, eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Então tem o céu, tem o inferno e o purgatório. Então, o purgatório ele é imenso, porque, como Jesus fala, na casa do Pai tem muitas moradas, né? Então são todas moradas, o céu, o inferno e essas moradas no purgatório, que são infinitas aí entre os dois pontos extremos, né? Que é o céu e o inferno. Então uma infinidade enorme de moradas aí no meio, né? E o céu é o extremo maior, né? Que está junto de Deus lá, né? Onde para nós chegarmos lá vai ser meio difícil. Nós vamos ficar perto, podemos chegar perto, mas chegar no céu é complicado, né? É que nem uma história que eu vi uma vez de uma pessoa que estava muito querendo saber quem é Deus, né? Como é que pode retratar quem é Deus, né? Explicar quem é Deus. Ele ficava com aquele pensamento, né? E veio para ele um ser de grande espiritualidade, né? E ele pergunta para ele, né? A primeira coisa que ele faz, que ele quer saber, né? Quem é Deus? Para aquele ser de grande espiritualidade, né? Aquele ser olha para ele e diz assim: imagine que aqui na sua frente tem uma escada de 1000 degraus. Imaginou? Uma escada de 1000 degraus? Tá. Você está aqui no chão, não pisou o primeiro degrau ainda. E eu estou no primeiro degrau, que era um ser de grande espiritualidade, né? Estava conversando com ele. E ele disse assim: olha, eu estou no primeiro degrau. Para saber, vai entender quem é Deus, você precisa estar lá no último degrau, lá em cima. Você tem que subir 1000 degraus, lá em cima, no último, você vai entender quem é Deus. E ele estava lá no chão, não tinha ainda pisado o primeiro. E aquele ser de grande espiritualidade já estava no primeiro. Então vocês veem que esse entendimento do céu, entendimento de quem é Deus, está totalmente fora da nossa concepção, do nosso entendimento, né? Então Jesus ele vem mostrar para nós, de poucas palavras, nós podemos ir destacando que em todo esse texto de Nicodemos, ele vai fazendo revelações do céu, revelações do mundo espiritual para nós, de uma forma assim que nós conseguimos entender, né?
sei lá, ter uma ideia, né? Porque exatamente nós não conseguimos. Olha, perceber a grandeza de Jesus que veio lá dessa altura, né? Nessa pequena história vocês vão entender que eu falei aí dos degraus, né? Jesus veio lá do último, estava lá junto de Deus e se coloca no nosso meio, né? Qualquer ser de grande espiritualidade, santos, anjos e tudo mais que passaram, que nós podemos conhecer e entender, estão infinitamente abaixo dele, né? Muitíssimo abaixo, não tem como comparar. Jesus é uma grandeza tal que nós não conseguimos entender. É Deus. E Ele se coloca aqui no nosso meio para nos salvar, não para condenar, para nos salvar. Esse ser imenso, né? Imenso. Busque entender isso. Estou tentando colocar isso para vocês, para nós imaginarmos a nossa pequenez e a imensidão de Jesus, né? Totalmente fora do nosso entendimento, totalmente mesmo. Não conseguimos entender de forma alguma esse ser maravilhoso, né, que se colocou no nosso meio com tanto amor. E assim, mesmo assim, né, Ilza, nós vamos falando não, né? Não conseguimos assimilar essas verdades todas. E aí, gente? O que mais que vocês têm a dizer? Acho que a Maria Conceição chegou, Helena. Você consegue falar agora, Maria Conceição? Parece que parou, né? Travou? Isso. Vê se você consegue. Abre o microfone. Não tinha travado, você que voltar. Então, esse evangelho eu acho que assim é meio, como é que eu vou dizer? Eu acho difícil de entender esse evangelho, não acho fácil não. Jesus veio nos ensinar caminho. Só que é difícil a gente, na nossa fraqueza, na nossa fé, na nossa pequenez, entender, né? Às vezes parece que é fácil, mas não é. Nicodemos foi lá se orientar com Jesus, porque ele sentia a atração, com certeza ele queria, né, conhecer Jesus. A gente, dificilmente a gente não consegue conhecer, eu pelo menos, né, eu tenho essa dificuldade de conhecer Jesus, difícil. E ele disse, está mais baixo, né, que ele veio para todos, né, veio para que todos tenham vida. Quer dizer, para todos eles. Todos que aceitaram e reconhecer que ele é o Filho de Deus, ele está falando, tem que conhecer, reconhecer que ele é o Filho de Deus, será salvo. Nós só temos que acreditar e reconhecer para a gente conseguir a salvação. Está bem claro? Não, eu não é precipitar que eu não estou comigo aqui agora, estou no meu trabalho. Mas eu acho difícil, eu acho complicado assim. A gente é muito fraco, nossa fé é muito pequena, né? Esse, só que se eu pedir também, sabe, com certeza eu vou conseguir. Mas eu tenho que aumentar minha fé. Nós somos saber pequeno. A gente reconhecer Jesus e acreditar, colocar ele em primeiro lugar na nossa vida, lá no Evangelho da semana passada. Ele está sempre em primeiro lugar. Porque as coisas do mundo atrapalham, mas do mundo também são atraentes. E atrapalha a gente colocar em primeiro lugar na nossa vida e reconhecer de todo o coração, de toda a alma, que Ele é Jesus. Só com Ele nós conseguimos. Nós vamos conseguir. Muito bem, Conceição. Eurico, não quer falar mesmo?
O Wagner chegou agora. Vamos ver o Wagner então. Wagner, quer colocar alguma coisa para nós? Ô Luizinho, tô dirigindo. Ah, você está dirigindo ainda? Então tá bom. Agora mudou o treino do Arthur, mudou das 9 às 10. Tá certo. Complicou. Mas daqui a pouco vou participar com vocês aí, tá aí. Então tá bom. Vamos lá. Mais alguma coisa que você quer comentar? Fique à vontade. Mário abriu o microfone, quer falar? É que eu lembrei aqui, é que a gente vai ouvindo, né? Vai lembrando. Tem uma musiquinha, né, que fala, né? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, viver como Jesus viveu, né? Não tem uma musiquinha assim que é bacana, né? Geralmente na catequese tem, né? E ao chegar ao fim do dia, me fala assim? Fala. É isso mesmo, Mário. É isso. É um resumo interessante, embora assim... Vazio, né? É bem interessante, porque essa imitação de Jesus está sendo traduzida no dia a dia, é muito importante, né? Mas outra colocação aqui que eu acho que é importante também, diz que a maior demonstração de amor de Deus, né? Ele é seu Filho único para que todo aquele que nele crê, aqui está a chave, tem a vida eterna, todo aquele que nele crer. Esse verbo crer aqui, nessa fala de João, ele é de uma amplitude infinita. Esse crer não é só acreditar, todo mundo acredita, não é mesmo? Se eu falo uma coisa aqui que de verdade, vocês acreditam naquilo, né? Eu estou careca, tá vendo que eu sou careca, né? Eu e o Luizinho, né, Luizinho? Vocês estão vendo? Acreditam que eu sou ainda mais fácil de identificar. Ele é de uma amplitude infinita. É exatamente ele crer em Jesus. Ele crer é exatamente ver, assimilar aquilo que ele fez, né? Por que Jesus mandou, Deus mandou seu filho? Porque é um exemplo prático que Jesus nos mostra. Jesus não só fala, ele age segundo a vontade do Pai. Isso que é importante. E é uma coisa nada fácil. Então, por isso, assim, esses primeiros passos da musiquinha, né? Da musiquinha que eu digo, no bom sentido, no sentido carinhoso, não é diminuindo a música. Mas ela tem um fundamento. Se você falar isso na catequese, né? Esse imitar Jesus, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, são todas condições humanas, né? Chorar, chorou, viveu, sorriu, né? Mas tudo isso envolvendo esse amor incondicional a tudo e a todos. É esse exercício que esse texto do Evangelho sintetizado por João, de certa forma nos conduz à vida eterna. A vida eterna é que a gente não consegue definir o que é, mas se vem de Deus, só pode ser coisa boa. Então é isso que é que a gente vai vendo aqui, a gente vai aparecendo coisa, vai brotando, né? Sim, claro. É engraçado, né? Exato. Uma palavrinha de 4 letras, também ela significa um mundo de coisas, né? Olha como o Evangelho é interessante. Por isso que a leitura orante, né, é importante. Exatamente. Ela faz acontecer isso que você está falando aí. Exatamente. Toca no coração de cada um, cada letra, cada pequena palavra. E a gente partilha, né? Quantas opiniões aqui, né? Nesse pouquinho, né? Exatamente. Um sentimento que vai brotando a partir de uma palavrinha de 4 letras, né? Crer na vida eterna, né? É que nem o São Francisco que foi rezar, né? O Pai Nosso a noite inteira, né? E ele só conseguiu falar Pai, né? Não seguiu em frente. É uma coisa que, se nós for ver, né, a gente fica num trechinho só, né, falando o tempo todo, porque é tão importante, tem tantas coisas importantes nessas palavrinhas aqui, né, que, olha, gente, é viva, né, por isso que fala que é viva, né, porque o Espírito Santo vai tocando, vai nos iluminando nesse momento e vai transformando essas palavras em vida, né. Isso é lindo demais, maravilhoso. Eu acho que o Eurico quer falar alguma coisa, Brasil. O Lico? É. Vamos ver. Não pode não. Não, hoje ele não quer mesmo.
Então tá bom. Semana passada falei muito. Ah, você acha que falou muito? Eu acho que você falou bem. Falou bem semana passada. Então vamos lá, acho que podemos encerrar. Pode falar, Ilza. É só informação. Essa semana que teve nós temos agora o santo, né? Carlo Acutis, né? O jovem. Ele é um franciscano, né? Um carisma. Ele tinha um carisma franciscano. Achei isso, né? Até ele pediu para que ele fosse enterrado lá em Assis. Olha que bonito. Que bonito, né? Que exemplo, né? Tenha dúvida. Ele seguindo os passos de Jesus, mas pelo carisma de Francisco. Muito bonito. Lindo, lindo. Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão importante na nossa vida, né? Leitura orante da Bíblia, momento de oração, da fraternidade, né? Santa Clara aqui de Sumaré. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.